Shalom Adonai. Bom, você que ainda não visitou, você que está visitando pela primeira vez o nosso canal, você que está tomando conhecimento agora, olha, é importante que você nos ajude a multiplicar esta corrente de esperança, esta corrente que tem o propósito de trazer aqui todas as manhãs uma dose de esperança em tempos oportunos, porque o Senhor tem sido nosso capacitador, o Senhor tem sido nossa fonte inspiradora, e você, amado, e você, amada, tem realmente alegrado o nosso coração, compartilhado aí a cada mensagem que tem sido feita com carinho, que tem um propósito, edificar a sua vida. Uma vez você sendo edificado, poder também ajudar a edificar tantos quanto o Senhor tem alcançado. Então, visite o canal, compartilhe lá o nosso vídeo, compartilhe aí as nossas publicações, mas não esqueça de se inscrever, de colocar o seu joinha, que é para o YouTube entender que é relevante, louvado seja Deus por isso, ativar o sino de solicitações, de notificações e fazer com que esta corrente ela chegue a mais pessoas que precisam ser alcançadas. Amém? Glórias a Deus por isso. Então vamos comigo meditar hoje sobre a questão de pescadores de homens. Glórias a Deus por isso. Certamente você já ouviu essa mensagem, certamente você já se inspirou nesta mensagem, certamente você se sente também como um dos tais. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Então glorifique a Deus por saber que você faz parte dessa promessa maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Então vamos comigo aqui meditar? Vamos lá. O objetivo principal é explorar o Evangelho de Lucas, sobretudo nessa passagem, para entender o convite de Jesus para participar do seu ministério e entender 3 parábolas em Lucas 15, que vão nos mostrar a sintonia entre um cenário, o cenário que desenrola-se, onde Jesus encontra os seus discípulos, no momento da pesca maravilhosa, momento em que Jesus ensina ali, usando como plataforma a embarcação de Pedro. Sim, momento em que eles estão em conflito porque trabalharam a noite toda e nada pegaram, e simplesmente Jesus chega para eles, olha, entra no barco de novo e volta para as águas profundas. Sim, louvado seja Deus. A Bíblia nos fala, no livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, no capítulo 61, a afirmativa que eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Glórias a Deus por isso, porque Ele me ungiu para pregar, para dar liberdade ao cativo. Então você vai entender melhor esta palavra profética proferida 700 anos antes da vinda do Cordeiro, se cumprindo agora nesse exato momento. Vamos meditar comigo? Vamos lá. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, capítulo 10, capítulo 11. Agora em sintonia com esse primeiro versículo, Lucas 15, versículo 6 e versículo 7, nós temos a seguinte afirmação: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo quem, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Glórias a Deus por isso, você entendeu? Então, em um cenário, ele encontra os discípulos, apresenta a sua missão a eles. E no outro cenário, ele cita 3 referências de 3 parábolas para que nós venhamos entender o propósito, a essência da sua missão aqui na terra. Jesus declarou abertamente a sua missão. O profeta Isaías, ele traz o manifesto do Messias. No capítulo 61,
mostrando a missão, descortinando a missão do Messias, que vai ser abordado por Jesus Cristo também mais à frente, quando ele se encontra na sinagoga e ele ali diante de toda aquela plateia, ele abre a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías 61 e ele então começa a ler e começa aí a anunciar a sua missão. Glórias a Deus por isso. Então vamos comigo. Jesus estava sempre ensinando e treinando os seus discípulos e desafiando outros a se tornarem parceiros com ele em sua missão. Interessante que quando Jesus encontra Pedro, ele faz questão de dar a ele um outro nome, Cefas. Por quê? Significa pedra. Pedra significa o quê? Estabilidade, firmeza. Mas justamente Pedro, que era um cara tão estável, não é mesmo? O que falar do Pedro que cortou com a espada a orelha do soldado Malco no episódio do Jardim do Getsemane, quando os soldados foram para prender Jesus? O que falar de Pedro que negou Jesus quando já havia lá atrás falado: eu não te negarei? Pedro, que afirmou: para onde nós iremos se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Sim, esse Pedro, um Pedro que demonstrava ser uma pessoa tão fervorosa, tão convicta daquilo que queria, mas em outro cenário se mostrou uma pessoa acovardada, amedrontada, capaz de negar o seu mestre, de não suportar ficar um momento vigiando e orando, permanecendo em espírito de oração junto com o seu Senhor, que estava ali, tomado por tamanha aflição no jardim do Getsemane, faltando poucos instantes para que ele fosse realmente ser entregue aos seus algozes. Então esse Pedro, Jesus faz questão de chamar a ele, mostrar que confiava nele, colocando o nome dele, que significa pedra, significa uma pessoa que tem equilíbrio. Esse Pedro, sim, mais tarde, depois recebendo o poder do alto, se transformou no discípulo que, pregando no seu primeiro sermão, ele converteu, levou à conversão mais de 3.000 almas. Mas não foi esse Pedro lá atrás que o negou, e agora esse Pedro sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor? Certamente você deve estar se identificando com isso, porque o Senhor estava trabalhando naqueles homens. O Senhor chama eles, mesmo no momento em que eles não tinham pegado nada, trabalharam a noite inteira, cansado, afadigado. Sim, e o Senhor pede que eles voltem para o barco, que eles então se dirijam às águas mais profundas. E agora um recado aqui para nós outros. Quantas das vezes nós formulamos planos evangelísticos e desejamos alcançar um número cada vez maior de almas? Escolhemos o local, preparamos todo o evento, como se pudéssemos naquele momento ali estabelecer assim um canal direto para o céu. E de certa forma, tentando normatizar o agir de Deus, como se fosse naquele lugar, naquele espaço geográfico, naquele momento, segundo a nossa própria vontade. Mas veja bem, que de repente você pode estar em águas rasas, mesmo achando que está indo para o lugar aonde deveria estar. Jesus chama esses homens pescadores cansados, afadigados de tanto trabalhar, para ir para as águas mais profundas, exatamente no lugar aonde estavam os grandes peixes. Quem sabe, meu amado, Deus não quer que você pare de querer dar um jeitinho, de querer fazer as coisas do seu jeito, pois Ele quer te levar para o lugar onde realmente estão os grandes peixes. Sim, águas mais profundas. Para pegar os grandes peixes, é preciso também submeter a grandes riscos. E esses riscos, amados, eram justamente as águas mais profundas. Cansado, afadigado de tanto trabalhar, agora Pedro afirma: Senhor, nós passamos a noite toda, mas sobre a Tua palavra nós vamos lançar a rede. E aí decide lançar a rede. O que aconteceu? O milagre. A rede se encheu.
de sorte que Pedro ficou envergonhado e precisou de ajuda para puxar os peixes na rede. Então, amados, entenda aqui comigo. Vem cá. Ele o chamou Pedro e pediu que o seguisse e se tornasse pescador de homens. Jesus tinha ensinado na praia usando um barco de Pedro como plataforma. Quando ele terminou de pregar, ele disse para Pedro soltar o barco nas águas profundas e lançar as suas redes. Mas Pedro, tendo pescado a noite inteira sem pegar nada, quando Pedro obedeceu, as suas redes se encheram. Ele percebeu que verdadeiramente quem era o pescador ali, o profissional da pesca, não era ele, muito embora tanta experiência que ele tivesse, era Jesus. Jesus, sim, levou eles para um lugar onde estavam os grandes peixes e ordenou que ele jogasse a rede onde deveria jogar. E o final foi que a rede vieram cheias, repleta de peixe. Então Pedro chegou à seguinte conclusão: esse homem é diferente, porque ele conseguiu algo que nós não havíamos conseguido, mesmo tendo trabalhado a noite inteira. Então Jesus exemplifica a sua missão a partir do momento que desperta neles essa realidade, que chama eles para que eles abandonem todas as redes, para que eles abandonem o seu ofício, para que eles venham ser a partir daquele momento pescadores de homens e segui-lo. Jesus então usa 3 parábolas que eu quero resumir aqui para exemplificar a sua missão, a essência da sua missão. Vamos lá? Jesus exemplificou a sua missão através de 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas, sobre buscar e salvar o povo perdido. Como um pastor que busca a sua ovelha perdida, e detalhe para essa ovelha perdida, porque é interessante o contexto aqui. O pastor deixa 99 ovelhas lá abrigadas, ele parte atrás de uma que havia se perdido. É interessante que a palavra de Deus nos fala que Deus, ele não despreza um coração contrito e arrependido. Então esta ovelha que esse pastor vai atrás é uma ovelha com o coração arrependido e que atrai a atenção de Deus. Esse pastor deixa 99 justos que não carecem de arrependimento. E ele vai atrás de uma ovelha que se encontra arrependida para resgatá-la. A palavra de Deus afirma que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Glórias a Deus por isso. E ele acrescenta com a outra parábola: a mulher busca a moeda perdida e o pai busca o filho perdido. É interessante na questão da mulher que conta-nos alguns historiadores sobre uma ilustração que as mulheres, como cultura naquela época, elas usavam várias moedas em volta da sua cabeça, como um cordão recheado de moedas. E cada moeda daquela tinha um significado. Significava e representava fidelidade. Então, quando o marido voltasse para o seu lar, ele tinha que encontrar exatamente todas as moedas ali presas na cabeça da mulher, naquele cordão. Se houvesse falta de uma moeda, alguma coisa estava fora da normalidade. E essa mulher então perdeu essa moeda. E ela sabia que estava chegando a hora do marido voltar. E que ela teria que se justificar. Então ela procura desesperadamente. Aquela moeda tinha um valor para ela que significava fidelidade. E ela não podia permitir que o seu marido chegasse e que sentisse que estava faltando justamente aquilo que representava na sua cultura a fidelidade. Então ela procura com afinco até encontrar aquela moeda. Louvado seja Deus por isso, amados. Pois bem, Jesus, na representação dessa parábola, ele nos mostra que existe uma moeda de muito valor e que não pode ser substituída jamais. E ele avança para a parábola do filho pródigo. Filho pródigo em 2 cenários. O cenário de um que decide sair e do cenário do outro que fica. O que sai gasta tudo aquilo que tinha. Enquanto ele tinha amigos,
aqueles amigos que se aproximam, que mais se assemelham aos salteadores, os aproveitadores. E aí ele descobre, depois que tudo terminou, que na casa do pai dele, os empregados eram tratados melhor do que ele está sendo tratado agora. Então ele decide voltar para a casa do seu pai. E ao voltar, ele é recebido com alegria, com festa. Isso incomoda o outro irmão que lá estava. Então entenda isso, amado. Que mesmo a contragosto do irmão que lá ficou, Jesus tinha um propósito, aquele homem tinha um propósito de resgatar aquele filho e receber aquele filho arrependido que voltou para os seus braços. Quem sabe isso está acontecendo com você e este é o propósito de Cristo por meio de nós. Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, seja você também pescador de homens, deixe o Senhor te usar e vamos alcançar aquele que o Senhor deseja alcançar em nome de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que nós possamos continuar com esse projeto, uma dose de esperança em tempo oportuno. Lerri Taotre.